Oi Dani, tudo bom? E aí pessoal, como estão? Espero que sejam todos bem. Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esses dias a Dani me mandou uma mensagem falando sobre um exame de sangue que a mãe fez. O resultado deu que ela tem talassemia. É isso aí, a nossa mãe, a dona Anice, 75 anos de idade, descobriu agora que tem talassemia. Para quem não sabe o que é talassemia, é um tipo de anemia, mas é uma anemia genética. Ela é transmitida pelo gene, ou seja, é um tipo de anemia que não tem cura, a pessoa vai sempre conviver com ela. Acontece que essa anemia, por ser genética, ela passa de mãe para filho, de pai para filho. E por isso eu tenho talassemia, a Daniele tem talassemia, os nossos irmãos têm talassemia. Eu era uma criança pequenininha, magrinha, e um dos sintomas da talassemia é o subdesenvolvimento. A criança demora para se desenvolver. E também tinha uma pele muito pálida, que também é outro sintoma da talassemia. E por causa disso, de mês em mês praticamente, a gente estava indo no posto de saúde, a dona Alice levava para consultar, para fazer exame de sangue, para saber o que tinha de errado. E o resultado do exame de sangue era sempre qual? Anemia. Eu não sei se naquela época não tinha exame que identificasse a talassemia, ou se por algum motivo os médicos não tinham conhecimento, enfim, eu não sei. Eu sei que o fato é de que sempre que a gente fazia exame de sangue, o resultado era anemia. E para quem é daquela época, estou falando aí de 1985, 1984, na década de 80 ali. O tratamento para anemia era o sulfato ferroso, um medicamento que deixava quem usava por um período mais prolongado de tempo com os dentes escuros, parecia cárie. Imaginem o meu caso, o quadro da dor. Eu, uma criança, magrinha, pequenininha, porque eu era subdesenvolvido, meio cabeçudinho, meio orelhudinho e com o dente todo preto. Mas eu não culpo a dona Anice, ela não tinha como saber disso. Também não vou culpar os médicos, porque eu não sei se eles sabiam ou não, se eles tinham condições de identificar ou não. Mas o que eu faço aqui, o que eu estou trazendo esse vídeo aqui, essa historinha da minha vida para vocês, é para fazer um paralelo com o que nós vimos numa das partes desse último trabalho de Hércules, dos pássaros do lago Stymphali. Quando Hércules chegou lá pela primeira vez para enfrentar os pássaros, ele não estava com o equipamento adequado e ele não tinha o conhecimento de como ele deveria enfrentar aquele problema. Então ele perdeu, ele teve que se retirar, teve que meditar. Nessa meditação ele recebeu a visita então de Hermes, que trouxe os símbolos para ele, que seria o equipamento adequado, e a orientação de Atena para ele, que seria se proteger e tocar aqueles símbolos, proteger os seus ouvidos, né? E tocar aqueles símbolos com força, que eles seriam o suficiente para destruir os pássaros. Na nossa vida é assim. Às vezes nós queremos enfrentar um problema, mas enfrentamos do jeito errado. E aí não conseguimos resolver esse problema e ficamos frustrados. E cada vez mais frustrados, nos sentimos às vezes incapazes por causa disso. É que nós estamos enfrentando esse problema da forma errada. O objetivo de eu estar trazendo esses vídeos, contando essas histórias do Hércules e os símbolos e os ensinamentos que eles trazem, é tentar ajudar. Eu sei que algumas pessoas já se sentiram ajudadas, já me responderam, me mandaram mensagem dizendo que o ensinamento que eu passei, né, a interpretação dos símbolos que eu passei, ajudaram elas a entenderem um pouquinho do que estava acontecendo com elas naquele momento da vida delas. E isso para mim foi gratificante. Ajudar as pessoas é o objetivo desses vídeos. Por isso que eu tenho trazido esses vídeos para vocês, espero que vocês estejam gostando, certo? E falar em ajudar também, aqueles que querem ajudar, que podem ajudar, e todos vocês podem ajudar agora, escrevam assim: eu quero ajudar. Isso já me ajuda. E se quiser ajudar um pouquinho mais também, clica ali em inscrever-se no canal. A partir daí nós estamos começando a ficar grandes, porque daí mais pessoas vão ter acesso a esses vídeos, provavelmente, ou melhor, com certeza, mais pessoas vão se sentir ajudadas e a gente vai fazer a nossa parte, ajudando da maneira que a gente pode, certo? Então tá, eu vou dar um tempinho para vocês agora. Vai ali então, escreve eu quero ajudar e clica em inscrever-se. Aí, valeu! Agora que vocês já me ajudaram, eu vou continuar com a interpretação do mito. Uma das interpretações desse mito é que os pássaros, eles representam palavras que carregam sentimentos negativos.
sentimentos prejudiciais. Carregam não é bem o termo certo, né? Representam, simbolizam sentimentos negativos. Eu sempre procuro trazer um exemplo meu para cá e é difícil expor isso, então eu vou tentar trazer um que eu reconheço, tenho e que preciso melhorar, que é um sentimento que seria de talvez não merecimento ou talvez de incapacidade. Eu ouvi muito durante a minha vida de que eu não sabia fazer, sai daí, tu não sabe fazer, não te mete no que tu não sabe. E com o tempo eu comecei a guardar aquilo dentro de mim, essas palavras de tu não sabe, tu não é capaz. E muitas coisas que eu fazia, eu já fazia esperando lá no fundo, né, de uma forma inconsciente, que elas não fossem dar certo, porque eu não era capaz. Eu fui ensinado isso, desde pequeno eu fui ensinado que eu não era capaz, que eu fazia errado, que eu fazia tudo errado. Às vezes eu não tinha nem a possibilidade de começar a aprender alguma coisa. Não me ensinavam a fazer. Ninguém sentava comigo e dizia, olha, para fazer isso, tu precisa disso, disso e disso. Pediam para que eu fizesse e esperavam que eu fizesse certo da primeira vez. Juntando todas essas experiências aí, eu me tornei um adulto inseguro, com o sentimento de incapacidade, de não ser capaz de realizar alguma coisa. Isso eu estou mudando. Essa mudança ocorre diariamente, dia a dia, não é de uma hora para outra, e aos pouquinhos eu vou melhorando. Um exemplo é estar gravando aqui esse vídeo. Até o ano passado, eu não achava que eu tinha possibilidade, que eu tinha capacidade de gravar um vídeo que ficasse legal, que as pessoas fossem doar um pouquinho do seu tempo para assistir, que as pessoas pudessem fazer um comentário positivo dizendo que aquele vídeo tem a ver com a vida delas, ou que ajudou a vida delas, ou que melhorou o dia delas. Eu não achava que eu era capaz disso, mas eu criei coragem de fazer o que eu gosto de fazer, que é falar de mitologia, que é falar dos símbolos, dos significados, dos ensinamentos que essas histórias nos trazem. E estou eu aqui fazendo isso. Estou enfrentando esse sentimento de incapacidade e acho que estou conseguindo uma luta justa. E espero que vocês continuem me acompanhando. Espero que vocês continuem me dando força. E vocês? Vocês têm algum sentimento negativo que vocês não são capazes, por exemplo, de alguma coisa? Talvez aquele sentimento de não ser merecedor. Muita gente também não aceita ajuda porque não se sente merecedor de ajuda. E isso é porque quando, no passado, na infância ou na adolescência, ouviam muito isso. Ah, ó, tu não merece, tu merece ficar de castigo, tu só faz coisa errada. E essas coisas vão moldando, né, vão moldando o nosso caráter, vão moldando o nosso eu. Elas ficam escondidas lá dentro e às vezes a gente nem sabe por que a gente não consegue realizar alguma coisa. Não é verdade? Às vezes a gente se frustra sem saber o porquê. A gente quer melhorar e tenta melhorar e não consegue, porque a gente está atacando o ponto errado. A gente não sabe como melhorar isso, a gente quer melhorar, mas não sabe como. É preciso ter um diagnóstico correto, uma informação correta para que a gente possa enfrentar essa nossa dificuldade e crescer. Gente, só peço desculpa aí se eu dei uma gaguejada aí, faz parte, a gente está trabalhando aqui com emoções, gente, né? Eu, pelo menos, sinto emoções, apesar de não gostar de demonstrar, né? Quem sente emoções aí vai me entender e vai me desculpar por essas gaguejadas que eu dei. Faz parte, gente, tá bom? Mas continuando, esse é um dos ensinamentos que essas histórias do Hércules nos trazem e que fazem parte da nossa vida, estão presentes na nossa vida no dia a dia. Eu acho que essa é a melhor coisa que eu consigo trazer para vocês. É o melhor exemplo que eu consigo trazer para vocês desse entendimento do símbolo. Tem um outro entendimento, que são os pensamentos, aqueles que surgem do nada. Eu li num livro há pouco tempo atrás e achei que é muito parecido com os pássaros. Pensamentos intrusivos que surgem e ficam ali voando, né, rodeando a nossa cabeça, tapando a nossa razão, às vezes nos levando a atos de inconsequência, de responsabilidade. Muitas vezes nós não levamos adiante, né? Nós precisamos controlar. Este livro
educação socioemocional. Eu tô com ele aqui, vamos ver onde é que ele tá? Tá aqui. E se vocês me permitem, eu vou ler. Eu não gosto de ficar lendo aqui, mas eu vou ler para poder dar informação direitinho, tá? A comparação que a gente fez, que eu fiz e trouxe para vocês, é que essas aves podem ser pensamentos intrusivos, né? E aqueles pensamentos que a gente não tem conscientemente, eles são inconscientes, parece que eles surgiram do nada. E o autor deste livro, que é o Augusto Cury, aqui está escrito que ele é o psiquiatra mais publicado do mundo, Inteligência Socioemocional, deixa eu botar aqui, olha aí, é esse aí, né? Ele diz o seguinte, ó, precisamos gerenciar os pensamentos. Uma das questões mais complexas da psicologia é a compreensão de que a construção de pensamentos é multifocal e não unifocal. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, isso significa que não apenas construímos pensamentos porque queremos fazê-lo conscientemente, ou seja, pela decisão do eu. Existe uma rica produção de pensamentos realizada por 3 fenômenos inconscientes. E ele chama esses 3 fenômenos de gatilho da memória, alto fluxo e janelas da memória. Então, eu fiz uma associação muito forte com esses pássaros, esses pensamentos, parece que surgem do nada, encobrem a razão e nos levam a ter decisões erradas. Já tive diversos desses pensamentos e eu sei que vocês também tiveram, não adianta esconder, todos nós temos, é um processo automático do nosso cérebro. A questão é a gente aprender a gerenciar esses pensamentos, identificar quando esse pensamento ele não é gerado pelo eu, mas sim por um desses 3 mecanismos e a partir dali trabalhar para que ele não venha nos prejudicar, né? E aí, gente, de novo, olha só, uma história do Hércules de mais de 2000 anos atrás, um mito, mas presente aqui num livro do Augusto Cury, o psiquiatra mais publicado do mundo. Sensacional, não acham? Para mim, essa conexão, eu até vou dizer que eu não duvido que o Augusto Cury não tenha lido as histórias do Hércules e tenha tirado essa ideia daí. Ou melhor, a ideia não, tenha chegado a essa conclusão a partir dessa ideia. Bom, gente, é isso. Por enquanto é isso, tá? Espero vocês no próximo episódio. Quem ainda não foi lá e fez um comentário dizendo quero ajudar, agora é a oportunidade. Vai lá. Se não quer escrever, quero ajudar, escreve. Quero mudar. E eu vou estar ali acompanhando e respondendo a cada uma das mensagens, tá bom? Aproveita, vai ali, se inscreve no canal ou deixa o like. Isso ajuda também. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Por hoje é só. Fiquem bem. Fiquem com Deus.